O batismo com o Espírito Santo. Mateus 3:11. E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não poderia falar do batismo com o Espírito Santo sem falar antes do batismo nas águas. Mas vamos ao que interessa. Como identificar alguém que é batizado ou batizada pelo Espírito Santo? Poderia uma pessoa ser batizada com o Espírito Santo antes de se batizar nas águas? E qual é a ordem correta desses acontecimentos tão marcantes na vida de alguém que atende ao chamado do Deus vivo? A Bíblia tem as respostas para estas perguntas. Vamos conferir? Em primeiro lugar, a ordem dos batismos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 5 e 8, lemos a ordem dos batismos e o que acontece quando eles acontecem. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ninguém pode ser batizado com o Espírito Santo sem se tornar nova criatura. Em Romanos 6,4, lemos o que representa o batismo da imersão nas águas. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. E em Gálatas 3:27, lemos que há um revestimento de quem é batizado em Cristo. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. E pela ordem e decência, essas coisas acontecem aos que cumprem a justiça de Deus no batismo das águas. Porém, o batismo com o Espírito Santo é um tanto diferente. E, resumidamente, lemos isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Aconselho que leia do 1 ao 13, mas eu lerei os versículos 1, 3 e 4, que nos mostra o que acontece. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais repousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E outras línguas é apenas um dos dons que o Espírito Santo dá a quem é batizado por ele. Mas para que isso ocorra, é necessário que toda a congregação se reúna num só propósito. Agora, no mesmo capítulo de Atos, lemos quais foram as línguas que os cristãos da época falaram. São os versículos 8 ao 11. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, e Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. No versículo 7 mostra que todos pasmavam porque aqueles varões galileus provavelmente não estudaram tais línguas. Mas o interessante também é que quem recebe o Espírito Santo recebe o auxílio dele. Um excelente exemplo lemos em Isaías 57:15. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo.
Em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. E é dessa maneira que Deus trabalha através do Espírito Santo. Em segundo lugar, como se identifica quem é batizado pelo Espírito Santo? Acompanhando a Bíblia, fica bem simples. Vejamos. Em partida, quem é batizado pelo Espírito Santo sempre anda em espírito e não faz a vontade da carne. Isso lemos em Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O mesmo também procura gerar os frutos do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Também é gerado nele ou nela os dons espirituais. 1 Coríntios 12, 1 ao 11. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema ou maldição, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Portanto, meu irmão, minha irmã, não é somente pelo falar línguas estrangeiras que se identifica quem é batizado pelo Espírito Santo. E pela ordem dos batismos, ninguém é batizado pelo Espírito sem ser batizado nas águas. Deus não é Deus de confusão. Deus lhe abençoe com graça e paz.